Gente, eu preciso dizer que eu tô impactado. Tô impactada. Terminei de ver o Samurai de Olhos Azuis na Netflix e bah. O casal de amigos meus, o Rodrigo e a Ana, já tinham me dito pra assistir e um outro amigo, o Marcos, já tinha postado no Instagram algo falando muito bem. E aí, como eu precisei ficar de molho uns dias em casa, arrisquei. E ainda bem. A trama se passa no período feudal Edo, no Japão, e faz questão de criar um arquétipo violento dessa cultura. E, inclusive, uma das inspirações foi o filme Kill Bill, o que fica bem evidente na quantidade de sangueira e no objetivo final da Mizu, que é vingança. Aliás, outra inspiração possível é a Mulan, uma vez que a Mizu precisa se passar por um Ronin para poder transitar numa sociedade sexista e cumprir a sua missão. Inclusive, as duas mulheres lutando contra a misoginia, cada uma à sua maneira, é que são as protagonistas. Mas calma aí. Eu estranhei no início a voz da Mizu, porque até o segundo episódio tudo indica que é um jovem samurai, mas mesmo assim a voz estava bem suave para ser de um rapaz. E quando no final desse segundo episódio é revelado que na verdade o Samurai de Olhos Azuis é uma menina, bah, genial. O período histórico é importante de explicar para entender o todo. O Japão dessa época teve as fronteiras fechadas e os estrangeiros, que para variar eram europeus tentando destruir a cultura local, acabaram gerando descendentes que eram vistos pela sociedade como impuros ou monstros. Então, por ter os olhos azuis, a Mizu sofria muito preconceito. Então, em grande parte da série, ela usa um óculos escuro que é para esconder que ela é filha de um demônio branco. Todos os flashbacks da infância dela remetem a momentos em que as outras crianças acabavam maltratando ela. Isso que ela sempre se vestiu como um menino. Talvez se ela se vestisse como menina fosse ainda pior. Então o que salva ela é que ela acaba sendo adotada por um homem cego fabricante de espadas. Quando a série começa, a Mizu confronta um mercador de carne, que eram homens que saíam negociando mulheres e vendendo para os bordéis, também conhecidos aqui no Rio Grande do Sul como Shinarido. Mas como lá não é a China e sim o Japão, acho que não se aplica. Como as cenas de lutas elas são épicas, bem violentas, para ter isso de luz e sombra, um contraponto, a gente tem alguns personagens, entre eles o Ringo, que além de ser um querido dos Beatles, aqui serve como um alívio cômico para a série. Já o respeito mútuo entre grandes lutadores é representado pelo Taigen, que cometia bullying com ela na infância e nesse ponto quase chega a rolar um clima. Só que a Mizu ela tá tão cega, focada no objetivo pessoal dela, que é matar os 4 homens que arruinaram a sua vida, pois no momento que engravidaram a mãe dela, acabaram a impedindo de ter qualquer chance de ser feliz. Se ela fosse filha talvez de um outro japonês, ela fosse uma criança normal. Então ela não deixa que nenhum outro tipo de sentimento o atrapalhe, esse ódio. O Japão até hoje tem alguns traços conservadores, haja visto que eles tiveram muita resistência para se vacinar no período da pandemia. E nesse anime o sexismo se torna bem evidente, pois a maioria das mulheres elas são ou donas de casa, enquanto outras são forçadas a sobreviver como prostitutas. A objetificação da mulher fica muito clara quando a Mizu se esconde em um bordel. Para os senhores que estão lá, as mulheres são escravas sexuais, cozinheiras ou empregadas domésticas. E falando de outra personagem principal, a Akemi, que no início precisa se casar com quem o pai achar que é melhor para a reputação da família, tenta fugir desse destino, mas dá errado. Então ela acaba entendendo que é assim que ela vai mudar o mundo, usando as armas que ela tem por ser mulher, para exercer poder e influência. E aqui se trata de uma mulher que ela é diferente, comparado até às outras que a gente viu então na série, pois ela tem certos privilégios que as outras não têm, mesmo que para ela o destino dela como princesa seja uma desgraça. Ela sabe ler, tem criados que a servem, a ajudam em tudo, tá destinada a se casar com um homem influente, etc. Ainda assim ela não é livre. Esse tudo de bom que as outras enxergam na vida dela não é o suficiente. E é isso que talvez seja a grande mensagem desse anime, a liberdade. A liberdade para ser o que quiser e agir como quiser perante a sociedade. Mas numa cultura conservadora a mulher precisa se encaixar em certos padrões. A Mizu ela resolve ser um samurai e ela luta não só contra os inimigos, mas contra o preconceito por ela ser descendente de um estrangeiro, e também ela tem que esconder o gênero dela o tempo todo. Aliás, a cena do breve casamento que ela teve fala muito sobre isso. Era esperado pelo marido que ela soubesse cozinhar, cuidar dele, cuidar da casa, limpar, etc. Só que num dado momento ele pede para conhecer a verdadeira Mizu,
E quando ela se revela, eles vão duelar, ele descobre que ela é uma lutadora formidável, muito melhor do que ele. E aí ele começa a dizer que ela é um monstro. Isso porque além dela não ser uma boa dona de casa, ela é melhor do que ele em algo que só os homens deveriam prevalecer, que é na força. Já a Akemi, ela teve tudo desde pequena, só que ela não queria isso. Ela queria ser livre para poder se casar com Taigen, que depois ela percebe que na verdade nem queria tanto assim. Na verdade, o que a Akemi quer é ter grandeza suficiente para ter poder e influência. E dentro do sistema ela conseguir mudar a estrutura machista. Um posto de poder que ela vai tentando se inserir por meios ardilosos. Em resumo, os criadores criaram uma trama bem Game of Thrones, com bastante jogos políticos, questões morais, e fica fácil a gente torcer pela estranha Mizuna, esse conto épico violento de honra e vingança, no qual duas mulheres tentam, por meios conflitantes, combater as restrições patriarcais do mundo em que elas vivem. Vale muito a pena ver essa série, vai ter uma segunda temporada, e se gostar desse vídeo, peço que sugiram aqui nos comentários outros animes, séries, filmes que queiram que eu traga algo aqui, e cogitem ser membros desse canal para eu ter mais tempo para assistir esse tipo de coisa. Porque esse canal só se sustenta falando mal de conservadores graças a vocês. Obrigado por assistir e até mais.